Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer o nosso podcast, né? Meu nome é Francisco Heitor. Meu nome é Paulo Vieira. E o meu nome é Matheus Nunes. E hoje a nossa convidada é a Laliane Kelly. É uma psicóloga. Ok, eu agradeço o convite de vocês. Eu trabalho com a fala, então é muito legal estar aqui debatendo e falando com vocês. Como e quando você começou a gostar de futebol, assim? A minha história com futebol é muito maravilhosa, porque eu comecei a gostar do futebol com meu pai. Meu pai, ele hoje tem 71 anos, mas ele ainda joga futebol. E eu comecei a gostar do futebol porque ele sempre contava muitas histórias. E eu fui me aproximando do futebol, gostando e jogando também. Foi assim que minha vida com o futebol começou. Eu queria que você contasse um pouco da sua história pessoal, assim, da sua carreira. Então, boa pergunta. Como eu estava falando, eu comecei a gostar de futebol por as histórias que meu pai contava, né? E essa questão da história terminou se transformando na minha profissão, porque eu trabalho com a fala, então eu trabalho falando e escutando muitas pessoas. Eu trabalho escutando as histórias e tem múltiplas histórias de dor, de sofrimento, mas também de alegrias, né? Então, meu trabalho é nesse sentido, ajudar as pessoas, através da fala, a lidar com suas emoções. E no futebol, a gente tem muitas emoções, né? A gente torce, a gente vibra, a gente ganha, a gente perde. Até o final, é emoção até os 45 do segundo tempo, né? Mas quando tá 6-0 aí nos últimos minutos... Aí, às vezes, bate uma tristezinha, pois né? Pois E aí já desacredita. Mas às vezes o legal do futebol, né, é isso, porque o futebol ensina a gente... imprevisível, né? É imprevisível e ele ajuda a gente a pensar justamente sobre a vida. Nem sempre a gente vai ganhar, nem sempre a gente vai perder. Mas se a gente se esforçar, a gente pode fazer uma virada no jogo, né? E poder ganhar, quem sabe, né? A vida sempre está nos exigindo muito, a gente sempre está precisando se esforçar. E é esse esforço que o futebol nos ensina que a gente pode levar para a vida, né? Afinal de contas, a gente joga de tudo na vida, né? A gente joga com a família, a gente joga na escola, a gente joga nos relacionamentos. É sempre um grande jogo. E a gente tem que aprender a ganhar e a perder. E nem sempre é fácil, né? Mas aí a vida vai ensinando a gente a poder lidar com isso e lidar com as nossas emoções. Você, você trata futebol só como um hobby e realmente seguiu a carreira de psicóloga? Ou você já quis ser jogador ou fazer algo relacionado a futebol? Eu jogo desde pequenininha, então eu já joguei em alguns times. Claro, a gente, quando é criança, a gente pensa em jogar profissionalmente. Mas a minha profissão mesmo virou psicóloga, né? Eu não jogo profissionalmente. Eu jogo apenas para diversão, para brincadeira, né? Para viver as emoções do jogo. Agora a gente vai ver as perguntas da plateia. Qual time que você torce? Isso é uma pergunta maravilhosa, né? Meu time é o time maior campeão do Brasil, quem sabe? Flamengo. Palmeiras? Palmeiras. E o Mundial? Palmeiras, mas não tem Mundial, né? 51 é pinga. 51 tá na história. O bom torcedor acredita, né? Pergunta do Miguel Magalhães agora. Qual é o seu jogador preferido de futebol? Eu tenho várias inspirações. A Marta, do futebol feminino, é uma grande inspiração. E o Ronaldo também é uma grande inspiração, né? Eu tenho uma pergunta. O Ronaldo, fenômeno. Quando o Endrick, próximo ano, sair do Palmeiras, você vai ficar assim muito sentida? Ele vai fazer uma falta grande, né? Porque ele contribui bastante pro time. Mas assim como ele saiu, outros jogadores bons também podem aparecer, né? A vida é sempre assim. Vai ganhar uma graninha boa, né? Não é? E pode comprar outros jogadores, né? Pois é. Essa é a dinâmica da vida. As coisas sempre vão mudando e a gente tem que ir se adaptando. E também ele tem um futuro muito promissor lá no Real Madrid. Jogando no Vinícius Júnior. Não é? A gente espera que lá ele possa ser multicampeão, né? Com o Real Madrid. Agora uma pergunta do João Pedro. Oi. Eu queria saber se na sua profissão tem muitas pessoas que chegam falando sobre futebol, já que você trabalha com psicologia. Chegam falando de futebol, chegam com o time do coração e, às vezes, termina sendo um pouquinho da conversa do dia lá do atendimento. Sobre o time, né? Sobre o futebol. Eu também, como analisanda, que eu também faço terapia, eu já levei. As grandes derrotas que meu time passou, eu sofri. Eu também levei para minha análise, né? Mas a gente supera, vai superando. E 10-0 supera, tia? Eita, é difícil, né? Mas tudo passa na vida. Eu chorei muito naquele dia lá que o Palmeiras ganhou de 2-1 com o gol do Davidson.
Ah, contra o Flamengo. Você é flamenguista. Ah, tia, mas Foi triste, né, pro flamenguista aquele game. Mas pro André palmeirense foi perdeu. bom demais. Tio, o Andrés Pereira Eu tava deu na uma casa de do palmeirense. iFood ali. Às vezes a gente erra, a gente vacila, mas o futebol ensina isso, que sempre no próximo jogo a gente pode fazer diferente, né? Ou até no mesmo, você consegue. Eu até no mesmo jogo, né? Tem uma historinha do jogo que o Palmeiras perdeu também que me doeu muito. Copa Mercosul. Tava 3-0 no primeiro tempo pro Vasco. Quando deu no segundo tempo, o Vasco virou para 4-3. Aquele dia eu quase não dormi, chorei, fiquei bem triste. Mas eu aprendi com o Vasco também, não só com o Palmeiras, né? Que a tia. gente não pode desistir, que a gente tem que tentar. Hoje É, em dia, tia, o Vasco Vasco não é ganha mais, Vasco. Né? Vasco Pois é Vasco. Hoje em dia esse Vasco não ganha mais, não. Ah, mas sempre há a possibilidade de mudar Tia. e quem sabe vir a ganhar novamente. Agora uma pergunta do Daniel Filho. Oi, Oi, eu Daniel. queria saber qual foi sua maior dificuldade trabalhando como psicóloga. Ah, essa é uma grande pergunta, né? A maior dificuldade é a gente escutar o sofrimento das pessoas, né? Porque a gente escuta sofrimento de várias maneiras, especialmente das perdas. Mas aí a gente vai aprendendo também que na vida a gente nem sempre perde tudo. A gente tem algumas perdas. E aí, para isso, a gente precisa continuar investindo na vida para a gente superar esses momentos de dificuldade. Eu sei que a maioria das vezes o time da outra M1, que é a sala A do sétimo, sempre ganha, tipo assim, De vocês. do B, que é a minha sala. Mas, tipo, quando o time B tem alguém muito bom, tipo, quando a gente tá dando nosso máximo, teve uma vez que tava 3-0 pra eles e a gente fez 4 gols e virou o jogo. Ai, tá vendo? Tem uma de Vasco, né? Fez a virada. 2-0 pra vocês e a gente ganhou. Pois é. Agora uma pergunta do Expedito. Oi. Expedito. Eu tô, a minha pergunta é, tipo, qual foi o jogo que lhe deixou, tipo, mais triste? Tipo, o momento daquele jogo que lhe deixou mais triste? E o jogo que te deixou mais feliz? Ah, o jogo mais triste foi esse do Vasco, que o Palmeiras pegou a virada, né? Tava 3-0, já tava comemorando. E o jogo mais feliz foi a final da Libertadores de 2021. Contra quem? O Flamengo. Precisa nem lembrar. Nós viramos tricampeões da Libertadores. Tia, eu tenho uma pergunta aqui. O que o futebol contribuiu para sua vida pessoal e profissional? Ah, ele me ensina que a gente pode todo dia continuar se esforçando, treinando, desenvolvendo nossas habilidades para a gente lidar com as dificuldades com a vida, né? E o mais importante, coletividade. O futebol é coletivo, então a gente pode contar um com os outros para fazer uma história diferente. Agora uma pergunta do Isaac. Miss, então, muita gente, quando eu falo isso, muita gente pensa que é maluquice, e diz que é loucura, porque meu pai é flamenguista, eu também sou flamenguista, né, porque o futebol é uma coisa muito, normalmente o time da pessoa é mais influenciado pelo time do pai do que pelo time da mãe, porque o futebol é uma coisa mais paterna. Mas meu pai torce pro Flamengo e minha mãe torce pro Vasco. O que você acha disso, assim? Ah, que isso é a diversidade da vida, né? A gente tem as livres escolhas e a gente vai se identificando e torcendo com aquele que a gente gosta mais. Uma última pergunta. O que você acha que o esporte, algum esporte ou o futebol, pode contribuir para a vida, saúde de uma pessoa? Ah, é uma ótima pergunta. Contribui não só nos aspectos físicos, que a gente desenvolve o corpo, né, as habilidades, com treinamento, enfim, mas ajuda também a gente a lidar com as emoções. E quanto mais a gente for inteligente emocionalmente, mais a gente pode viver a vida de uma maneira saudável, cuidando da nossa saúde mental. Obrigada, Laliane, por ter vindo. E é isso. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. E aí, vamos torcer junto lá pelo nosso Palmeiras, não é não? Um abraço, pessoal.